Como é bom podermos ter consciência de quem realmente somos. Como é bom poder descobrir e descortinar a cada momento aquilo que, quem sabe, não entendemos sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, sobre o nosso mundo. Quantas vezes nos perguntamos: quem sou eu, quem é você, quem somos nós? Por que estamos aqui neste mundo? Quando começamos a pensar e nos questionar sobre isso, mais e mais vamos podendo ter a condição de descobrir exatamente e de acabar com toda a frustração, com toda a dor, com todo o sofrimento, com toda a angústia de não sabermos, quem sabe, as origens das quais nós temos, aonde os comportamentos e as atitudes que nós fazemos podem transformar as nossas vidas. As inquietudes do nosso ser fazem muitas vezes com que desviemos dos nossos caminhos e não encontramos, quem sabe, a solução dos problemas porque estamos enebriados, às vezes, nas nossas próprias inseguranças. Quando começamos a descobrir cada vez mais a força que temos, através de buscar as informações, através de realmente investigar, através de conseguir perceber tudo aquilo que nos é questionado, tudo aquilo que faz com que a gente pense. Sim, porque o pensamento é o combustível da mente. O pensamento é uma forma pela qual eu consigo entender quais são as questões que eu preciso observar, o que eu preciso mudar. René Descartes, um filósofo, ele já falava: se penso, logo existo. Mas não é somente o pensamento, porque o pensamento, ele precede o sentimento, e o sentimento precede a ação. Quando pensamos, começamos a refletir e trazer e tomar consciência das coisas, mas ao mesmo tempo começamos a desenvolver um sentimento. E esse sentimento, juntamente com o pensamento, é o que nos vai fazer agir para resolver os nossos problemas. Somos extremamente inteligentes, somos extremamente capazes de descobrir tudo o que precisamos a respeito da nossa vida, a respeito da nossa existência, e, quem sabe, a solução das nossas inquietudes. Vários estudos foram feitos sobre a inteligência humana e nós temos capacidade de nos reinventar, capacidade de nos recriar a cada momento, a cada instante. Nesse momento que estamos vivendo do processo do coronavírus, aonde estamos em confinamento, home office, aonde estamos isolados socialmente das pessoas que amamos, das mais próximas até conseguimos viver, mas das outras que fazem parte das nossas relações profissionais, amizade ou a grande família, não estamos próximos e temos que utilizar da nossa inteligência, da nossa capacidade criativa para podermos realmente superar este momento. Existe um estudo que um psicólogo de Harvard, Howard Gardner, ele desenvolveu o estudo das inteligências, das múltiplas inteligências. Gardner, ele traz que nós temos várias capacidades intelectuais, emocionais, sistêmicas que podem ajudar que cada momento da nossa vida nós consigamos nos adaptar e nos reinventar, utilizando exatamente todos os recursos que temos ao nosso dispor. São várias das inteligências que Gardner traz para que nós possamos analisar. Algumas delas. Primeira que a gente pode pensar: inteligência espacial. Inteligência espacial é a capacidade que nós temos de descobrir aonde estamos no tempo e no espaço. A inteligência tridimensional que existe dentro de nós. Por exemplo, quando levantamos à noite, no escuro, para ir na cozinha beber um copo d'água, muitas vezes levantamos e não necessitamos acender a luz, porque sabemos exatamente quantos passos temos que dar antes de virar, sabemos as distâncias das paredes. Ou seja, nosso corpo, nossa mente é inteligente o suficiente para saber aonde está no espaço. Conseguimos nos localizar. Esta inteligência, conforme você vai desenvolvendo, conforme você conhece aonde você está, você se referencia nos determinados locais e você consegue se locomover. A inteligência espacial é fantástica para podermos ter a consciência de sabermos aonde estamos em todas as esferas da nossa vida.
Naturalista, inteligência da natureza, compreender as relações que nós temos entre todos os seres vivos. De uma certa forma, nós vamos aprofundar isso mais à frente. Você vai perceber que nós estamos interligados a todos os meios vivos presentes no ambiente. Nós somos parte disso. Faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza essa relação com os animais, com as plantas, com o ar, com a água, enfim, com tudo. E esta inteligência, quanto mais contato nós temos com ela, mais nós nos tornamos criativos. Inteligência musical. Pessoas que têm dons especiais para música, ritmo, timbre. As pessoas conseguem facilmente se identificar com as músicas, com as canções, gravam as letras facilmente, conseguem realmente descobrir e perceber, às vezes, sons específicos de determinados instrumentos no meio de outros tantos barulhos. Inteligência musical que pode ser desenvolvida desde lá do início, desde lá da nossa tenra idade. Lembramos que falamos há um tempo atrás, em outro vídeo, aonde as mães podem incentivar as crianças ainda dentro do ambiente intrauterino para esta inteligência. Inteligência lógico-matemática. A inteligência racional, a inteligência que faz que você possa desenvolver um pensamento organizado, um pensamento sistêmico. Você consegue, com esta inteligência, fazer contas, raciocinar, pensar, associado à inteligência espacial, lembrar de rotas, caminhos. Você consegue, com a logomatemática, desenvolver o raciocínio lógico das coisas. E esta inteligência, ela vem sendo cada vez mais estudada, porque não existe limite para que a nossa inteligência possa ser restrita. Inteligência existencial. Inteligência que está muito ligada ao propósito de vida e de morte. Sabemos que temos um início e um fim dentro dessa existência. De alguma maneira, os circuitos neurais que existem dentro do nosso cérebro estão interligados e fazem sempre com que a gente tenha a percepção de estarmos vivos. Faz sempre a percepção de que temos que manter a sequência da nossa vida. Temos que manter realmente a nossa segurança. Inteligência interpessoal. A inteligência dos sentimentos, das relações com as pessoas, aonde nós vamos desenvolver a empatia, a conexão, aonde vamos estar próximo de pessoas que se afinizam conosco e vamos querer estar cada vez mais próximos das situações que nós gostamos também, aonde vamos desenvolver meios e maneiras para que esses momentos sejam cada vez mais sequentes na nossa vida. Inteligência corporal sinestésico. Nós precisamos do toque, nós precisamos da experimentação, nós precisamos desenvolver cada vez mais a coordenação motora. Isso faz parte desta inteligência. Não só a coordenação motora para escrever, mas para comer, para escovar os dentes, para tomar banho, mas também a coordenação motora para dança, para todos os movimentos, para andar de bicicleta. Aí é que vem esta percepção da inteligência corporal, que o nosso corpo realmente é interessante e é extremamente inteligente podermos observar essas funções. Comece a observar cada uma delas. Inteligência linguística. Inteligência linguística, a habilidade que as pessoas têm em lidar com as palavras, em lidar com os símbolos, em poder transmitir as mensagens, em poder realmente ser entendido. Hoje, um dos grandes problemas da nossa humanidade é a comunicação. Esta inteligência precisa cada vez mais ser desenvolvida para podermos entender cada vez mais os seres humanos. Mas elas também precisam da outra inteligência, a inteligência interpessoal, que é o colocar no lugar dos outros. Então começamos a pensar como as pessoas gostam de ouvir as coisas, como as pessoas gostam de receber as coisas, e devemos transmitir isso da maneira adequada a essas pessoas. E inteligência intrapessoal é a inteligência que eu tenho comigo mesmo, de entender a mim mesmo, entender quem eu sou, entender dos meus sentimentos, entender todos esses processos que fazem parte da minha vida. São várias inteligências que Gardner traz para que nós possamos observar e analisar. Só que começamos a entender e perceber que a cada dia, a cada instante, todas elas estão cada vez mais interligadas. Porque se você for perceber, uma depende da outra.
Assim como nosso corpo, nossa existência, nossa inteligência existencial precisa estar mantida, nós precisamos estar cada vez desenvolvendo mais nosso intelecto, nossos sentimentos, nossas emoções. Nós precisamos nos comunicar de uma maneira melhor. Precisamos ter relações interpessoais e precisamos saber o nosso local no espaço. E para isso precisamos conhecer cada vez mais os nossos limites e poder utilizar as maneiras pelas quais nós podemos comunicar com as pessoas. Se você começar a perceber todas essas inteligências, você já ouviu falar de uma maneira diferente, uma maneira mais resumida. Quando começamos a pensar em inteligência e voltamos um pouco no tempo, vamos lembrar dos estudos que se traziam aonde os seres humanos eram avaliados, aonde os seres humanos eram realmente separados entre quem era apto e quem não era apto. Quando trazemos esse pensamento, lembramos daqueles testes que eram feitos com as pessoas para poder realmente separar as pessoas que eram inteligentes e as pessoas que não eram tão inteligentes. Os famosos testes de QI. O que era o QI? Coeficiente de inteligência racional. Ele separava as pessoas e não era observada as outras inteligências que interrelacionavam a inteligência logomatemática, que é a origem, né, do coeficiente de inteligência da inteligência racional, o QI. Quando nós começamos a perceber, elas têm outras ramificações. Depois de um certo tempo, esses testes foram deixados de lado e outras percepções começaram a ser feitas. Foi trazido através de Daniel Goleman, principalmente, a questão da inteligência emocional. Embora isso tenha sido falado muito tempo antes, foi ele que trouxe essa consciência e uma maneira clássica de podermos olhar e entender as nossas emoções e saber que somos em relação das nossas emoções. Somos fruto das nossas emoções e elas têm uma inteligência e precisamos lidar com essas emoções. O quanto mais conseguimos lidar com essas emoções, mais conseguimos lidar com a inteligência emocional. Somos inteligentes emocionalmente, o famoso QE, coeficiente de inteligência emocional. O coeficiente de inteligência emocional tem estreita relação com o coeficiente de inteligência racional. Um precisa do outro. Lembra que falamos agora há pouco sobre pensar e sentir? Pensar, racionalidade. Sentir, emocionalidade. Inteligência racional, inteligência emocional. As duas estão em conversação, as duas estão em conhecimento, as duas estão em plena relação e precisamos observar tudo isso. Mas Marcelinho, você falou dessas duas muito forte, a inteligência racional e a inteligência emocional, mas não existem outras inteligências dentro do processo? Sim, existem outras inteligências dentro do processo. Duas outras inteligências trazidas através de um estudo que começou lá em Carl Jung e terminou com Steve Covey, aonde eles trazem 4 principais inteligências e que nós vamos poder observar essas 4 principais inteligências agora. Quais seriam as outras 2 inteligências então, Marcelo? Nas 4. Primeira, inteligência física. Seu corpo é inteligente. Seu corpo é o principal personagem desta inteligência, a inteligência física. Seu corpo, ele tem uma necessidade, ele tem a necessidade de estar vivo. Ele tem essa vontade e ele vai fazer todos os processos automaticamente, sem que você perceba, para se manter vivo. O coeficiente de inteligência física é realmente essa consciência de que você está fazendo qualquer coisa agora, o seu coração está batendo, o seu pulmão está funcionando, seus rins, seu fígado, todos os seus órgãos estão em pleno funcionamento sem que você, racionalmente, mande qualquer tipo de comando a eles. Ou seja, todo o seu sistema tem uma inteligência, que é a inteligência física, harmoniosa, para que você realmente consiga manter a sua vida. E o grande princípio de tudo isso, a grande força motriz de tudo isso, é você ter disciplina. Disciplina para que seu corpo mantenha a vitalidade através dos recursos que você vai subsidiar a ele. Como assim, Marcelinho? O seu corpo precisa
de alimento, o seu corpo precisa de descanso, o seu corpo precisa de água, o seu corpo precisa de atividade, o seu corpo precisa de cuidado. Se você cuida do seu corpo físico, você não precisa fazer com que o seu corpo gaste energia além daquela necessária para que os órgãos e sistemas estejam todos funcionando. Quando você não cuida do seu corpo, não tem disciplina com o seu corpo físico, você começa a comprometer as outras inteligências. E nós vamos poder entender isso um pouquinho mais à frente. Quando percebemos, corpo físico, principal necessidade, estar vivo, ter disciplina através dos recursos que você proporciona a ele, mantendo a sua vitalidade. Segunda inteligência, inteligência racional. Mente é o principal agente deste processo e ele vai buscar cada vez mais a aprendizagem. A sua mente, ela está aí pronta, ela vai buscar através de uma visão, através de um estudo, através da busca do conhecimento, ela vai buscar cada vez mais a necessidade de aprender, a necessidade de estar atualizado, saber como fazer e utilizar os recursos e os talentos ou os meios que tem à sua disposição. Através do raciocínio, através do estudo, sua mente vai estar totalmente pronta e preparada, cada vez buscando, ela é incansável em busca do conhecimento, em busca da sabedoria, em busca de desenvolver exatamente tudo aquilo que ela precisa para poder se manter ativa. Através da visão, através do estudo, através da busca dessas informações, seu cérebro vai buscar cada vez mais aprender para que ele realmente consiga ser inteligente o suficiente para ajudar também o corpo a manter-se vivo. Porém, um grande detalhe que nós temos que falar. Se você não cuida do seu corpo, você tira força e energia de outras áreas. E de repente você vai tirar energia da sua mente, do seu aprendizado, para você poder suprir a necessidade do corpo. Como assim, Marcelinho? Por exemplo, você bebe água. Se você bebe água, seu rim funciona normalmente. Isso também interfere na sua corrente sanguínea, ou seja, você está tendo um processo normal. Se você está bebendo 2 litros de água por dia, é o que o seu corpo necessita e você está mantendo isso. Caso contrário, se você não bebe água, o seu sistema vai buscar aonde tem água no seu organismo para suprir o bom funcionamento dos seus rins. Quando isso não acontece, ele vai retirando a água que existe no seu corpo de algum lugar para que você realmente tenha o seu rim funcionando normalmente. Você sabe qual é o lugar que o corpo tira em primeiro momento a água para que os rins realmente funcionem do seu corpo? Do seu cérebro. Você muitas vezes tem dor de cabeça. Essa dor de cabeça geralmente é causada pela falta de água que existe no seu corpo. E aí o seu corpo, o seu sistema, a inteligência física vai buscar no seu cérebro a água que tem aí dentro para que o rim funcione normalmente. E se você está com dor de cabeça, você não tem capacidade de aprendizado. Faz sentido isso para você? Outro exemplo, uma criança com fome, uma criança que não está nutrida, ela não tem as mesmas condições de concentração que uma criança que está bem alimentada. Quando uma criança não tem concentração, às vezes ela não consegue o aprendizado. Percebe que está tudo relacionado? O corpo precisa estar bem. O corpo precisa estar bem para que a mente esteja pronta para aprender. Terceira inteligência, a inteligência emocional. A inteligência emocional, o principal agente são as emoções. São as emoções e a força, que é a paixão, o entendimento, o gostar das coisas, o gostar de fazer e fazer as coisas que se gosta, ou fazer as coisas gostando do que se gosta, é ter paixão, é poder conjugar o verbo amar. A inteligência emocional faz com que a gente consiga compreender as nossas emoções, e quando a gente compreende as nossas emoções, a gente gosta mais da gente, a gente entende mais a gente consegue realmente amar a nós mesmos, amar os outros, amar tudo que existe ao nosso redor. Esta inteligência, ela é muito impulsionada pelo poder do pensamento, pelo poder do sentimento que é gerado através do pensamento quando algo acontece. E ela está muito ligada, então, à inteligência racional. Você percebe que todas elas estão se interligando cada vez mais.
O cérebro precisa que o corpo esteja bem nutrido, funcionando normalmente para poder trabalhar normal. As emoções são relacionadas através dos pensamentos que são trazidos pela busca do conhecimento das informações que o cérebro traz. E nós precisamos entender essas emoções, lidar com essas emoções, compreender e saber que as outras pessoas também têm. Isso também interfere naquelas outras inteligências que falávamos antes, que Gardner trouxe, das múltiplas inteligências, a inteligência intrapessoal e interpessoal, ou seja, nas relações com as pessoas e nas relações conosco mesmo. Quando começamos a olhar e perceber e entender essas coisas, percebemos que tudo é diferente. E a quarta inteligência. A quarta inteligência é a inteligência mais recente que foi descoberta no ser humano, que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela não está relacionada a espírito, mas ela está relacionada à essência do ser humano. A inteligência espiritual, o QS, ele é trazido através da consciência que nós temos de quem nós somos e como nós funcionamos e como nós temos um papel muito importante dentro desse universo. É a consciência que faz com que a gente tenha que fazer o que deve ser feito, aquilo pelo qual nós viemos a esta existência, aquilo pelo qual nós temos que viver nesta existência. É através da consciência que nós vamos construir o nosso legado. É através da consciência que nós vamos trazer o propósito da nossa vida. Quando percebemos essas ligações, vamos tendo cada vez mais impulsionamento para a nossa vida, para a nossa consciência de quem nós somos e do que nós viemos fazer. A inteligência espiritual é a inteligência que faz com que as outras inteligências que nós temos façam a ligação plena e perfeita. Porque a tomada de consciência faz com que você tenha transformação em todas as outras partes da sua vida. Se você toma consciência que o seu corpo físico não está bem, você vai tomar cuidado. Se você toma consciência que você não sabe algo e precisa aprender, você vai ter uma ação para isso. Se você toma consciência que existe uma emoção que está ali atrapalhando você, você vai buscar exatamente a solução para isso. E assim como todas as outras inteligências estão relacionadas e estão direcionadas a partir da inteligência da consciência, da inteligência espiritual. E quando nós tomamos consciência, nós vamos tomar consciência juntando todas as partes. Quando nós começamos a descobrir quem nós somos, quando nós começamos a descobrir o nosso funcionamento, vamos descobrindo também vários pontos, e um dos pontos que nós vamos descobrindo é a nossa personalidade. A nossa personalidade, a nossa força faz com que a gente comece realmente a buscar todas as informações. Algumas pessoas, através da personalidade, que a personalidade são processos psíquicos, né? São entendimentos pelos quais a gente tem a consciência de quem nós somos em atitudes, em algumas percepções sobre maneiras de conduta, sobre como vamos agir ao somar da nossa vida, desde o momento do nosso surgimento até os dias de hoje. Nossa personalidade é formada por ciclos e isso faz parte da nossa identidade. Quando tomamos consciência da nossa personalidade e de tudo que está em volta, nós vamos tendo força. Força para juntar a capacidade que a nossa mente tem de entender, de pensar e fazer com que a gente seja cada vez mais inteligente. Mas nós temos força também de olhar através dos nossos sentimentos, as nossas emoções e fazer com que a gente conjugue o verbo maior, que é o verbo do amor. Quando conseguimos fazer isso, nós também temos que olhar e perceber que essa força faz com que a gente cuide lá do básico, que é o nosso corpo, para ter vitalidade, para que a gente esteja vivo. Porque se a gente não estiver vivo, a gente não consegue contemplar as outras coisas. E tudo isso nos dá energia para que possamos conhecer a nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito, exatamente o nosso sopro divino de por que estamos aqui. Quando começamos a perceber, somos extremamente inteligentes, somos capazes e temos todos os recursos necessários à nossa disposição para podermos fazer exatamente tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos.
Eu, você, todos nós precisamos ter a consciência plena de que estamos aqui num processo de aprendizagem e construção. Só que precisamos entender que temos que buscar cada vez mais os níveis mais elevados da nossa consciência. Só que a nossa consciência está ligada à abnegação de alguns comportamentos antigos, a deixar para trás, quem sabe, costumes que não são mais aceitáveis nem para nós, nem para as pessoas e nem para os ambientes aonde estamos relacionados. Convido você a uma reflexão. Convido você a pensar um pouquinho sobre tudo que falamos aqui. Mas começando pelo básico. Como assim, Marcelinho? Cuidando do seu corpo. Tendo boa alimentação, bebendo água, fazendo exercícios físicos, dormindo adequadamente, não usando de entorpecentes, drogas, álcool, cuidando realmente do seu corpo físico, para que seu corpo consiga ter condições de poder dar a oportunidade para sua mente, para o seu coração, para a sua essência, para o seu espírito aprender e evoluir. Porque estamos nesse processo de evolução, estamos nesse processo de descortinamento, de descobrimento de quem nós somos, tirar os véus, tirar as máscaras, tirar as percepções erradas que temos de nós mesmos e dos outros. Por isso que estamos aqui nesta série de conteúdos trazendo a consciência do seu ser, a formação do seu ser. E a formação do seu ser começa pelo entendimento e a tomada de consciência que nós somos seres finitos e que quanto mais cuidarmos deste corpo físico, mais teremos tempo para aprender, para desenvolver, para sentir, para amar, para viver e para transcender nessa jornada de conhecimento e evolução. Espero que você consiga, a partir de agora, refletir um pouquinho mais, não somente cuidando do seu corpo físico, mas também cuidando do seu intelecto, buscando conhecimento, buscando estudo, buscando os livros, buscando a maneira de entender o porquê das coisas. Porque se você, às vezes, não buscar isso, você pode estar à margem do desenvolvimento ou, quem sabe, da tomada de decisão. Porque as tomadas de decisões, elas se originam quando tomamos consciência. Quando tomamos consciência daquilo que realmente precisamos fazer e daquilo que está certo ou aquilo que precisa ser mudado. Quando entendemos tudo isso, nós vamos desenvolvendo cada vez mais o entendimento de que muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que esperamos. As coisas acontecem de maneira errada. Da maneira errada, segundo o nosso conceito. E nos machucamos, nos ferimos, sentimos, ou seja, temos emoções de raiva, de tristeza, de medo, de insegurança, de apatia. E precisamos olhar para essas emoções e sermos inteligentes para podermos superar e saber que todos nós temos um processo de aprendizagem com esta emoção que estamos sentindo. Então precisamos sentir a emoção, precisamos falar da emoção, ter alguém para botar isso para fora, falar, conseguir trazer isso de dentro para que isso não vire uma doença física. E quando botamos para fora, podemos agir de uma maneira mais tranquila. Ao tomar consciência cada vez mais disso, mais vamos evoluindo, mais vamos nos tornando pessoas melhores. E é isso que precisamos. Precisamos de um mundo melhor, precisamos de pessoas melhores, precisamos ser cada vez melhores para nós mesmos. Convido você a este pensamento, convido você a esta reflexão. Que bom ter estado contigo nesse momento. Até a próxima.